João 8, 57 e 58 diz o seguinte, até o 59 também eu vou ler. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Sabe que um dia eu estava com o meu contador na frente do escritório de contabilidade dele, né? E aconteceu uma situação interessante. Do lado assim da onde ele tinha um escritório, havia um senhor que morava, uma casa muito bonita, uma mansão. E aquele senhor estava cuidando do jardim, né? E eu estava ali conversando com o meu contador na entrada do escritório, na rua, né? Na calçada. E aquele contador começou a conversar com aquele senhor, né? E viu que ele estava ali e falou: nossa, senhor, tal, seu fulano, que bom que o senhor chegou de viagem e tal. Por onde o senhor andava, né? Eu dizia que o senhor foi viajar. E eu senti que aquele senhor, ele ficou meio alerta. Sabe quando uma pessoa fica meio alerta? Pois é, ele ficou alerta, ele olhou para mim assim, ficou me olhando, me encarando, né? E ele não falou muita coisa, ele tentou dar sair de lado, assim, sabe, na conversa, né? Aí o meu contador olhou para ele: não, seu fulano, esse aqui é o Fabrício, esse aqui é o Galego, né? Citou meu sobrenome, né? Esse aqui é gente boa, né? E quando ele falou isso, daí o senhor se abriu, deu um sorriso e começou a compartilhar que tinha ido para a Europa, passou um tempo na Europa em viagem, né? E eu achei bem interessante essa história, por quê? Porque aquele senhor, ele não sabia quem eu era. Ele não sabia qual era a minha identidade. Por que eu estava ali conversando com o amigo dele, né? No caso o contador. E ele ficou receoso de compartilhar algo da sua intimidade com um desconhecido. Ele não sabia qual era a minha identidade, quem que eu era, né? Que é aquele rapaz que estava ali, né? Então ele preferiu se fechar. Quando ele soube quem eu era, ele passou a confiar, né? Ele baseou-se essa confiança naquilo que o meu amigo contador disse que eu era, né? Quem eu era. E quando eu li hoje de manhã esse texto aqui no capítulo de João, de Jesus falando quem ele era, eu lembrei dessa história. Porque sabe que muitas pessoas têm conceitos diferentes de quem é Jesus, né? De quem ele representa, de quem ele é, né? Alguns falam que ele é um grande profeta, uns dizem que ele é um terapeuta, um líder, né? Já ouvi falar que ele é um grande líder que conseguiu vender a sua ideia, né? Um publicitário, já ouvi dizer que ele era um grande publicitário. Vários conceitos a respeito de quem Jesus era, né? E muitas pessoas admiram os conceitos cristãos. Por exemplo, a bondade, né? Uma das virtudes clássicas do cristianismo é por exemplo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então isso é clássico isso do cristão, isso as pessoas admiram e de certa forma as pessoas buscam agir dessa maneira, né? E sabe que assim, a virtude não é exclusividade do cristianismo. O budismo também tem muita virtude, o islamismo tem virtude, enfim, diversas religiões incentivam as pessoas a desenvolverem virtudes, né? Por exemplo, faça o bem, não importe a quem, né? Existe até um jargão, né? E a verdade é que a virtude não é exclusividade do cristianismo. Mas o que está em jogo na Bíblia não são as atitudes somente, mas sim uma questão de identidade, uma questão de quem Cristo é. Não o conceito que ele representa, não, quem ele é. E isso é central na Bíblia. E esse texto aqui que eu li para você hoje, do João 8, 58 e 59, ele é central do ponto de vista de revelar quem Jesus é. Porque ao sabermos quem Jesus é, isso muda a nossa existência. Ao entendermos quem ele é, nos arrependermos dos nossos pecados, nos entregar a ele o controle da nossa vida, muda a nossa caminhada. E é isso que o cristianismo prega. A essência do cristianismo está baseada na identidade de Jesus.
Nesse mesmo capítulo 8, aqui no versículo 31, diz o seguinte, um versículo que é muito falado muitas vezes pelos políticos, inclusive, nos nossos dias. Diz o seguinte, o 31 do capítulo 8. Aqui, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus está falando aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que Jesus está falando aqui não é a verdade contra a mentira, quando a gente fala uma verdade ou uma mentira para uma pessoa, né? Ou quando a gente fica presente para algo que é verdadeiro. Essa verdade é a verdade a respeito de quem ele é. Ele é a verdade que nos liberta dos nossos pecados. Fabrício, mas como assim? Da onde você está tirando isso que ele está falando dele mesmo? Né? É só continuar lendo aqui, ó, versículo 33, ó, em diante, ó. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Sabe por que aquelas pessoas responderam isso para Jesus quando ele falou: conhecereis a verdade vos libertará? Porque a palavra liberdade aqui tem muito a ver com escravidão. Então Jesus fala assim: vocês precisam ser livres da escravidão. Aí esses judeus falam assim: não, mas a gente é livre, a gente é filho de Abraão, a gente é livre, a gente não é escravo, né? Aí no 34 diz o seguinte: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está falando: eu vou libertá-los dos pecados. E isso é a verdade. A identidade de Jesus. E depois ele termina o capítulo 8 aqui dizendo que eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele declara em alto e bom tom a sua identidade. Essa palavra eu sou, ela é muito significativa também. Tanto é que depois os judeus ficaram tão bravos que eles pegaram em pedras aqui para tentar apedrejar Jesus depois que ele declarou isso. Por quê? Porque ele usou a mesma palavra que Deus se apresenta para Moisés lá no Antigo Testamento, quando Moisés é chamado para resgatar o povo de Israel da escravidão ali do Egito, que ele está diante da sarça. Moisés fala assim: eu vou lá libertar o povo de Israel, e como que eu vou dizer para eles que quem é você, né? Qual que é o seu nome, né? Conversando com Deus, né? Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Eu sou. Essa mesma palavra que Deus usa lá no Antigo Testamento para se apresentar a Moisés, Jesus usa aqui no Novo Testamento para dizer que antes de Abraão, ele é eu sou. Ele usa o mesmo termo. Ou seja, nesse capítulo 8, a verdade que diz que é a verdade que liberta é a identidade de Jesus. Eu sou Deus. É o que Jesus está declarando aqui abertamente. A Bíblia não é uma questão de bons costumes para você viver uma vida bacana, para você viver uma vida de prosperidade somente. Talvez isso vai acontecer com você, né? Você vai desfrutar paz, prosperidade na sua vida ao viver o cristianismo. Mas o cerne do ponto é isso aqui. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu quero te perguntar: quem é você? Você acredita nessa palavra que o próprio Cristo deu aqui? Talvez você tenha que dar um passo a mais hoje. Sair dessa questão de ficar só pensando no cristianismo como algo bacaninha, de se aplicar alguns conceitos, e cair de cabeça na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele sim pode nos libertar de todos os nossos pecados. Pense nisso, tá bom? Pense nisso hoje. E essa é a meditação que eu queria deixar para você nessa manhã. Tá bom? Fica com Deus. A gente se vê na próxima. Até mais.